Oi, pessoal! Espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos apresentar umas curiosidades e fatos históricos de um dos maiores caras que o mundo já viu, e foi inspiração de muitos outros caras depois dele. Mas antes disso, dá aquele apoio no canal, curte aí e se inscreve para sempre ver você por aqui. Agora senta que lá vem história. No ano de 356 a.C., em Pela, capital da Macedônia, nasceu um príncipe destinado a mudar o rumo da história da humanidade. Seu nome era Alexandre, filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia. Mas antes de falar do nosso herói, vamos saber de suas origens. Ele era o filho mais velho de Filipe II, rei da Macedônia, uma das polis-cidades-estado da Grécia Antiga com leis próprias, que exerciam soberania dentro do país. Filipe foi um dos reis mais importantes da história, um verdadeiro arquiteto da grandeza macedônica. Ele transformou um reino fragmentado em uma superpotência, abrindo o caminho para Alexandre. O sonho de invadir a Pérsia, o maior império da época, começou com Filipe, não com Alexandre. Ele sabia que a Macedônia precisava de um objetivo maior do que apenas dominar a Grécia, e a Pérsia era a joia da coroa. Filipe já tinha reunido uma força expedicionária e até enviado emissários à Ásia para preparar um possível e audacioso movimento de conquista. Olímpia, mãe de Alexandre, vinha de uma linhagem nobre. Ela foi uma das figuras mais intrigantes e poderosas da história antiga. Além de rainha consorte de Filipe II da Macedônia, era uma mulher extremamente forte e ambiciosa, e manipulava para que Alexandre ascendesse ao trono. Há boatos que ela envenenou o meio-irmão de Alexandre e tirou todos do caminho que podiam impedir seu próprio filho de ascender ao trono. Olímpia era devota aos cultos religiosos mais secretos e misteriosos, como os ritos de Dionísio. Esses rituais envolvem danças selvagens, músicas intensas, sacrifícios e até manipulação de serpentes vivas. Que medo! Olímpia desempenhou um papel crucial na ascensão de Alexandre ao trono e na formação de sua personalidade. Olímpia dizia que Alexandre não era filho de Filipe II, mas sim de Zeus. Sim, o todo-poderoso rei dos deuses. Segundo ela, antes de Alexandre nascer, uma serpente, que ela acreditava ser uma forma assumida por Zeus, a visitou no leito nupcial e a fecundou. Quando Filipe viu a serpente, ficou horrorizado e se afastou por um tempo. É verdade? Bem, Olímpia defendeu essa versão até o final da vida. Além disso, ela dizia que, quando Alexandre nasceu, houve um presságio no céu. Um enorme meteoro riscou o firmamento, e assim, ela e todos acreditaram que isso indicava a chegada de alguém destinado à grandeza. Claro, isso só fez sua mãe, Olímpia, inflar ainda mais o ego do bebê. Desde pequeno, Alexandre foi educado para acreditar que seu destino estava traçado para a grandeza. Olímpia muitas vezes lhe dizia que ele era filho de Zeus, predestinado a feitos imortais. Desde jovem, Alexandre demonstrou uma inteligência brilhante e uma determinação feroz. Seu pai, um estrategista militar habilidoso, lhe ensinou o valor do poder e da conquista. Quando Alexandre tinha apenas 13 anos, Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia, tornou-se seu tutor, ensinando-lhe filosofia, ciência e artes militares. Isso fez com que Alexandre crescesse não apenas como um guerreiro, mas também como um líder carismático e visionário. Só que Aristóteles não era apenas um professor de mente. Ele também ensinou ética e moral, para tentar colocar um pouco de juízo na cabeça de um garoto que foi criado a ser o sucessor de Zeus e que era destinado a dominar o mundo. Mesmo assim, Alexandre tinha um gosto peculiar. Seu herói preferido não era filósofo ou poeta, mas Aquiles, o guerreiro mais feroz e bravo da Ilíada. Em 336 a.C., aos 20 anos, Alexandre subiu ao trono após o assassinato de seu pai. Ele foi morto por Pausânias, um guarda-costas que tinha uma antiga rixa com o rei. Mas por trás desse ato aparentemente individual, havia muitos suspeitos além de Olímpia.
O verdadeiro motivo ainda é debatido até hoje, mas é certo que sua morte abriu caminho para a ascensão de Alexandre ao trono. Nos primeiros 3 anos de seu reinado, Alexandre demonstrou ser um líder audaz e inteligente, capaz de esmagar rebeliões internas, subjugar tribos bárbaras e consolidar o apoio grego com uma combinação de diplomacia e violência extrema. Sua velocidade e determinação deixaram claro que ele não era apenas um jovem príncipe inexperiente, mas sim um líder nato. Mesmo após estabilizar a Macedônia e a Grécia, Alexandre sabia que a melhor maneira de unir seu reino e manter seu exército focado era iniciar uma nova conquista. A Pérsia, o grande império que se estendia do Egito ao Afeganistão, era o alvo perfeito. Era uma ameaça antiga para a Grécia e um império vasto que, se conquistado, traria riqueza e prestígio sem precedente a Alexandre. Ele começou a reunir recursos e organizar as tropas. Na primavera de 334 a.C., Alexandre deixou a Macedônia, cruzou o Helesponto, atual Estreito de Dardanelos, e iniciou sua invasão empreitada, o começo da conquista do Império Persa. A partir daí, ele nunca mais voltaria vivo à Macedônia. Em vez disso, iniciou um ciclo de vitórias e conquistas com estratégias militares, que o tornariam uma referência de vitória e grandiosidade. Em cada batalha, sua estratégia brilhante e coragem inspiravam seus soldados a lutarem com todas as forças. Alexandre continuou avançando e, em 10 anos, conquistou um vasto império. Começou unificando toda a Grécia, que era seu reino, e seguindo para toda a Ásia Menor, atual Turquia, Síria, Fenícia. No Egito, foi proclamado faraó, criando a cidade de Alexandria. Seguiu a conquista da Mesopotâmia e, finalmente, a Pérsia, o mais poderoso império da época, a joia da coroa, o sonho de seu pai. Mas ele não parou por aí. Seu desejo de conquista o levou ainda mais ao leste, atravessando o Oriente Médio e chegando até a Índia. No entanto, exaustos e longe de casa, seus soldados finalmente se recusaram a seguir adiante, forçando Alexandre a retornar à Babilônia. Em 323 a.C., logo depois de retornar das campanhas militares, Alexandre adoece repentinamente e morre aos 33 anos na Babilônia, o maior conquistador que o mundo já viu, deixando seu império vasto sem um sucessor claro. A causa exata de sua morte permanece incerta. A versão mais aceita é que Alexandre adoeceu repentinamente após um banquete e sofreu por cerca de 10 dias antes de morrer. Os sintomas relatados, febre alta, dor abdominal intensa e fraqueza, levaram muitos historiadores a sugerir que ele poderia ter sucumbido à malária, febre tifoide ou pancreatite aguda. Apesar de sua curta vida, Alexandre deixou um legado impressionante, criando um dos maiores impérios da história. Além de ter influenciado todas as culturas onde disseminava indiretamente o pensamento grego, como escrita, arte e filosofia. A morte de Alexandre encerrou a era de um dos maiores conquistadores da história, mas abriu um novo capítulo de lutas entre seus generais pelo controle de seu legado e pela redefinição do mundo antigo. Alexandre não deixou herdeiros. Quando seus generais, no leito de morte, perguntaram a Alexandre quem seria seu sucessor, suas últimas palavras foram: "Ao mais forte", pois essa é a história de hoje. Se você curtiu o Alexandre, curte a gente também. É só dar um like. E se você for forte como o Alexandre, se inscreva no canal. Então, até mais!